O Cruzeiro do Dorival continua navegando. Não sabemos se é a ponto de naufragar ou de encontrar um grande iceberg. E por que todas as críticas feitas ao Dorival, em grande parte, são com um tom muito leve e sempre seguida de elogios à pessoa do Dorival, que é sempre boa praça, que sempre fala bem com os repórteres, sempre trata bem todo mundo? Será que só por ser bonzinho as críticas têm que ser amenizadas? Vamos discutir no vídeo aí o rumo da seleção brasileira, e tem mais derrota que 4 das seleções que estão ali disputando as vagas, né? Que são muitas. Então o Brasil muito provavelmente vai se classificar, mas com ar de muito, mas muito vexame. Vamos discutir no vídeo de hoje este Cruzeiro do Dorival. Então, pessoal, para a gente falar do atual momento da seleção brasileira, o Brasil vem de uma vitória em cima da Colômbia, mas uma vitória com pontos de interrogação gigantescos, tá? O Brasil jogou bem ali os primeiros 10, 15 minutos do jogo, mas logo após voltou ao modo banana, o modo sem sentido do Dorival. O Dorival que com esta seleção não consegue fazer grandes jogos, mas também não consegue fazer jogos consistentes, tá? Não precisa ser jogos de encher os olhos da torcida. Simplesmente jogos de onde uma seleção começa bem, tem ali o seu sistema defensivo funcionando, o seu meio-campo ali podendo distribuir jogadas e quem sabe chegar ao ataque ali com 1, 2, 3 chutes e fazer ali um jogo minimamente ok. Esta seleção do Dorival vive de altos e baixos. Parece que tá navegando, né, como eu falei ali, em referência ao Cruzeiro do Dorival. Parece que a seleção está navegando num mar muito, mas muito revoltoso. Então pega uma grande onda e volta lá para baixo, pega mais uma grande onda e volta lá para baixo. O Brasil vem aí, né, nos últimos 5 jogos de 3 vitórias, mas todas essas vitórias marcadas por momentos de desespero. E no jogo contra a Colômbia não foi diferente, tá? Ali teve até um momento que o Alisson fazendo jogadas que esquisitas, assim, que ele faz normalmente no Liverpool. Saindo jogando, né, dominando a bola. E na seleção brasileira parece que tá todo mundo desesperado. E pra mim nada mais é que falta de comandante. Se você entrega um navio, né, um cruzeiro ou um transatlântico a uma pessoa que só remou em uma canoa, remou em um barquinho, obviamente que esta pessoa vai naufragar este grande cruzeiro, esse grande navio, ou vai bater em alguma coisa, vai acabar encalhando este navio. E aí vem o meu ponto principal sobre as críticas feitas ao Dorival. Hoje a seleção joga mal, não joga bem, faz aqueles joguinhos muito fracos, onde a consistência de ataque, defesa e meio campo é bizarra. Mas toda crítica feita ao Dorival vem sempre com a vírgula do "ah, mas é boa praça", "ah, mas é boa pessoa", "pô, é um bom pai de família", "pô, mas ele é um cara que fala bem com os repórteres", "mas ele é um cara que trata bem as pessoas". E até que ponto isso qualifica esse cara ou qualifica o Dorival para estar diante da seleção? Vamos fazer aqui uma conexão rapidinha com esse assunto. Você já pegou os principais jogadores hoje do Brasil? Você tem Rodrigo, Vinícius Júnior, que é atualmente o melhor jogador, né, eleito pela FIFA como o melhor jogador do ano de 2024. E o Rafinha, que é um jogador que tem feito jogos excelentes pelo Barcelona e é citado como um dos melhores do mundo. Quem sabe o Rafinha não chega aí no final do ano disputando o melhor do mundo com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, com outros jogadores que tem feito bons jogos. No Barcelona, o Rafinha joga bem, o Rodrigo joga bem no Real Madrid, Endrick, quando entra lá no Real Madrid, faz os seus golzinhos. O próprio jogador do Flamengo, que entrou ali, o lateral, já mudou o jogo, mudou bastante a cara da seleção quando ele entrou, mas o Dorival não consegue fazer esses caras funcionarem na seleção, funcionarem para minimamente ter um jogo básico de aproximação, de toque de bola e finalização. E muita gente falou do gol do Vini Júnior, ah, foi um golaço, pô, que bonito, chute de fora da área, mas pouca gente observa que esse chute teve um grande desvio no zagueiro e aí matou completamente o goleiro. Ah, mas ele chutou, mas pelo menos ele tentou, obviamente. E você pode ver que os gols que o Brasil fez nos últimos jogos, principalmente nos jogos que venceu, foram de jogadas individuais resolvidas pelos jogadores. E não é uma jogada construída, não é uma jogada que o time se aproximou, tocou, tabelou, chegou na cara do gol e fez o gol. São sempre jogadas individuais. E com grandes talentos, com jogadores tão bons como a seleção brasileira tem, obviamente que este talento e essas jogadas individuais vão aparecer, principalmente por enfrentar seleções fraquíssimas, tá? Se você ali colocar as eliminatórias da Copa que o Brasil
tem mais derrotas que 4 seleções, né? A Argentina vem num bom ritmo, então não tem muito o que falar da seleção da Argentina. Obviamente que o Brasil tem mais derrotas que a Argentina. Depois você pega um Uruguai que oscila muito, né? Ganhou, perdeu. Joga com a Argentina bem e perde. Joga com o Brasil e ganha do Brasil. Joga com a Colômbia e não consegue sair de um resultado muito bom. Então, um Uruguai muito oscilante. E o Brasil vai e tem mais derrotas que o Uruguai. Você pega uma Colômbia que tem ali nomes novos, né? Até o próprio Richard Rios, que joga no Palmeiras, que é uma novidade que chegou na seleção e já é titular da seleção. Você tem ali James Rodrigues, que aqui no Brasil jogou muito mal, né? Pelo São Paulo, mas tem feito bons jogos. Você pega o Luiz Dias, que tem ali sido um carrasco do Brasil, né? Toda vez que esse cara enfrenta o Brasil, ele faz gol e assim, a torcida fica puta da vida com ele, porque ele é um cara que tem jogado muito bem contra a seleção. Mas não dá pra comparar os grandes jogadores da Colômbia, os principais jogadores da Colômbia, aos jogadores brasileiros. E o que você vê nestes trabalhos, especificamente, principalmente de Colômbia e de Argentina? Técnico grande consegue comandar os caras. Ah, mas o técnico da Colômbia nem é tudo isso. Ah, mas o técnico da Argentina também não é tudo isso. Eu entendo esta posição que muita gente tem falado para defender o Dorival. Só que o Dorival, no atual momento de seleção, ele não consegue nem conversar com os caras. Tem vários e vários vídeos que você vê, ele não tá na roda conversando com os grandes jogadores. O Dorival não tem peso, gente, não tem peso para comandar a seleção. Pega aí os últimos trabalhos recentes do Dorival, principalmente com grandes jogadores. Teve uma passagem ali pelo Flamengo completamente esquisita, onde ganhou título, mas a diretoria do Flamengo não entendia que ele deveria continuar. E eu também acho que ele não deveria continuar, porque era um futebol muito burocrático, sem grandes qualidades de futebol de jogo. E aí você vê aquele jogo que, ganha, por quê? Porque tem grandes jogadores. O Brasil vai ganhar, vai se classificar, isso aí é fato, tá? Não dá pra comparar nada que tem ali aqui na Sul-Americana, né, jogando as eliminatórias, porque o Brasil não passe, né? Ainda mais que agora aumentou o número de seleções. Então, assim, o jogo do Dorival vai classificar o Brasil. Não é que o Brasil vai ficar de fora da Copa e, meu Deus, vai ser um absurdo. Não. Mas o Dorival não tem peso para ser técnico da seleção. Ele não consegue minimamente colocar os bons jogadores para jogar nas suas posições. A briga que ele tem com o Endrick é bizonha, assim, porque ele pega jogadores que estão jogando menos que o Endrick, estão fazendo menos gols que o Endrick, e o Endrick na seleção resolveu alguns jogos pro Dorival, né, contra a Inglaterra, que é um jogo que ele entra, faz o gol ali, e você vê o Dorival sem sentido nas escalações. Leva 2 laterais, aí não coloca. Leva o Danilo e o Danilo é desconvocado. Então parece que assim, ele tá sempre tentando fazer um churrascão com a galera, pra tá bem com todo mundo, e ninguém pode criticar o Dorival porque ele é um amigão dos jornalistas, ele é um amigão dos jogadores. Ah, mas os jogadores gostam muito. Os jogadores também gostam de muita gente das famílias deles, dos amigos deles, do convívio deles. E essas pessoas não vão ser técnico da seleção brasileira, não vão comandar uma seleção para ser campeão do mundo ou disputar uma Copa do Mundo. Não é porque as pessoas gostam do Dorival ou que as pessoas gostam de certas pessoas que ela tem que estar no comando da seleção. Então o Dorival, para mim, faz um grande churrascão dos amigos. E aí, vem e trata bem a imprensa, para que a imprensa bata um pouquinho menos nele. Vem e trata bem ali os repórteres de beira de campo. Vem e trata bem ali a torcida. Mas, cara, não dá pra assistir o futebol da seleção brasileira porque tá todo mundo desesperado. E o grande problema é olhar pro banco. Quando os grandes jogadores do Brasil olham pro banco, vem um técnico pequenininho, tá? Muito pequeno. Um técnico que tem pouquíssima expressão nos últimos... Pode pegar aí os últimos 10 anos, tá? Talvez naquele Santos de Neymar, mas... Quanto tempo faz isso? É muito tempo atrás. Então o Dorival precisa urgentemente sair da seleção. Só que com a atual diretoria que a gente tem ali na CBF, obviamente que o Dorival não vai sair porque ele não traz grandes problemas. Ele é um cara que aceita muito ali do convívio de CBF, de Edinaldo Rodrigues, de levar um monte de gente que não tinha que estar na comissão técnica, de fazer também um lobby ali com a galera esquisita, com um monte de gente que você fala... Por que esses caras estão se aproximando da seleção, estão se aproximando ali da CBF? Então o Dorival é o ponto-chave para que tudo esse esquemão funcione, para que tudo vá tranquilo. E como tem 7 vagas para se classificar, gente, deixa o Dorival. Ele não vai criar conflito com os jogadores, os caras não vão brigar com ele vai convocar só ali quem a gente consegue. E tem outra relação esquisita também com o CBF, tá?
Pode prestar atenção aí, vários jogadores que são escalados, né, que são convocados do nada, acabam em grandes vendas. Será que supostamente, tá, é um grande esquema de empresários para vender jogadores, essas convocações de jogadores estranhos? Não sei, né? O Endrick não é convocado por quê? Porque já foi feita uma grande venda em cima do Endrick e não dá para fazer uma outra grande venda. O Estevão vem sendo convocado para não jogar. Isso só falando dos jogadores aqui do Palmeiras, né? Tem jogadores do Flamengo. O próprio Gerson foi, agora se machucou. Então fica esse ambiente estranho e a torcida não se conecta mais com a seleção porque não tem futebol e também não tem jogadores que o próprio público gosta de assistir, né? Como você tinha lá atrás com Ronaldo, que não era só por ser bom, mas a galera via uma conexão ali com o Ronaldo. O próprio Marcão, goleiro, que, pelo amor de Deus, se qualquer pessoa fala bem do Marcão. E aí você tinha o Rogério Ceni, que era muito conectado ao São Paulo. Você tinha craques que eram bons de bola, mas que também eram representantes fora, né? Fora do campo, eram representantes dos seus torcedores. Levava caras do Grêmio, né? Na época do Felipão, tinha caras ali que você sabia que estavam ali só para levar o público. E hoje essa seleção brasileira convocada pelo Dorival, eu acho que os nomes são esses, mas você poderia levar peças específicas para trazer mais conexão com o torcedor brasileiro, para levar representantes que façam com que o torcedor brasileiro queira assistir os jogos. Mas futebol por futebol e tamanho por tamanho, o Dorival não deveria estar mais na seleção. É uma vergonha o que o Brasil vem fazendo nas eliminatórias. A Argentina passando o carro em todo mundo e agora nós temos o jogo diante da Argentina que eu tenho pavor de pensar. Vai ser lá na Argentina, né, num estádio onde vai estar abarrotado de torcedor adversário e os jogadores medrosos do Brasil, né, não sei nem se é porque os caras têm medo mesmo de estar ali na seleção, mas é de olhar para o banco e ver um técnico que não tem a menor ideia do que está fazendo. Você vê o Dorival ali, é bizonho ver o que ele vai acabar ali fazendo substituições. E é um cara perdido. Espero que esse jogo nós não sofremos uma derrota tipo um 7-1, tá? Tem uma carinha de um 4-0, um 3-0 humilhante. Tomara que os caras coloquem na ponta da chuteira, coloquem o coração, coloquem a vontade, porque esse time do Brasil também ele não briga, tá? Outra coisa que o Brasil não tem. O Brasil não briga pelo protagonismo dentro do jogo. Ele não quer pegar a bola e chutar no gol. O Vinícius Júnior vem fazendo isso em diversos momentos, onde poderia chutar e não chuta, e aí toca pro lado e não tem ninguém na área. O Savinho também tenta driblar todo mundo sem sentido. É uma seleção que não se conecta com o torcedor e não se conecta com a importância de uma Copa do Mundo, muito porque o seu técnico não tem tamanho, não tem peso para estar diante de uma seleção que é pentacampeã do mundo e é sempre uma das postulantes a vencer a Copa do Mundo. Fica aí o desabafo e esse mar revoltoso que é a seleção brasileira, mas com um capitão que não sabe nem o que está fazendo, dirigindo ou pilotando ou navegando um barco tão grande, um navio tão gigante, e o Cruzeiro do Dorival vai saber para onde vai. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, vamos aí partilhar mais um pouquinho desses conhecimentos de futebol e divulgar um pouquinho aí do canal para que chegue a mais pessoas e a gente possa discutir sobre seleção, sobre Campeonato Brasileiro, sobre Conmebol Libertadores, que tá, meu Jesus Cristo, o presidente da Conmebol Libertadores precisaria urgentemente ser mandado embora. Um abraço, se inscreve no canal, tamo junto e eu fui!